os organizadores do encontro. E eu quero também agradecer especialmente a professora Vera por ter conseguido transferir a agenda da minha palestra para hoje. Eu começo a minha fala com um xiste. Supondo que todos vocês que estão me ouvindo não nutrem muita simpatia pela figura do atual presidente da República. Mas de uma coisa, eu acho, ninguém poderia reclamar de sua excelência. Digo, de que ele não está cumprindo as promessas da sua campanha eleitoral. Nenhum eleitor razoavelmente informado pode se sentir surpreso com o que o atual presidente da República está fazendo. Porque ele, durante a campanha, disse tudo que ele iria fazer. E não só usou palavras claras para isso, como inventou vários gestos, gestos que não raro valem mais do que 1000 palavras, gestos ostensivos para mostrar os seus propósitos. Pois bem, este é o primeiro dado que eu gostaria de trazer para a nossa conversa de hoje. Se nós fôssemos medir o desempenho da nossa democracia pelo critério da transparência de um candidato, a nossa democracia deveria receber nota 10. Mas é óbvio que não é este o critério. Porque não é normal que um candidato competitivo a presidente da República numa democracia diga o que o senhor Jair Bolsonaro, assim como Mr. Donald Trump, disseram em suas campanhas. Se eles foram eleitos, eles só foram eleitos porque alguma coisa muito ruim já estava acontecendo antes. Alguma coisa já não estava funcionando bem nos regimes democráticos de onde eles emergiram. Vejam que a eleição dessas figuras atingiu em cheio um dos fundamentos do regime democrático. Líderes e correntes autoritárias que lograram não só ganhar apelo de massa, mas lograram se consagrar pelo voto popular. E nós sabemos que a vontade do povo, expressa no voto, constitui, se não a autoridade máxima, uma das principais autoridades dos regimes democráticos. É por isso que candidatos derrotados costumam, e é claro que, quando eu digo costumam, em situações normais, costumam reconhecer a vitória do candidato adversário. Por quê? Existe essa tradição nos regimes democráticos. Menos por respeito ao candidato que venceu, mas por uma deferência ao conjunto dos eleitores. Isto é, por um sinal de respeito à vontade de Sua Majestade o povo. Ainda que o candidato derrotado venha considerar a decisão coletiva do povo um erro circunstancial. Cada um de nós é perfeitamente livre para criticar a vontade popular. Porque a vontade popular não é infalível do ponto de vista cognitivo. Assim como nenhuma vontade humana é infalível. Mas outra coisa muito diferente é você simplesmente desprezar essa vontade. Ou seja, desafiar a sua condição de máxima autoridade da democracia. Mas o que fazer quando o povo elege um líder político, um partido e uma corrente política que ostensivamente dizem não à democracia, por palavras
e gestos. É como se o regime político estivesse contradizendo seus próprios princípios, entrasse numa espécie de bug, numa falha sistêmica. E é precisamente esta contradição, este bug, quando a autoridade máxima da democracia, o povo, o conjunto dos eleitores, elege uma corrente que ostensivamente autoritária, né? Precisamente essa contradição, essa autocontradição, é a manifestação mais clara e também a mais evidente de que o regime mergulhou numa crise profunda. Mas vocês poderiam me dizer, ok, Cícero, nós estamos numa crise da democracia. Mas convenhamos que isso não é propriamente uma novidade em nosso país. O século XX mostra que a democracia sempre foi uma experiência altamente volátil no Brasil, que termina mais cedo ou mais tarde degradando num regime autoritário. Isso aconteceu, por exemplo, no ano de 1964, quando uma experiência democrática de 18 anos foi liquidada por um golpe militar. Ou antes, como aconteceu em 1937, com o golpe do Estado Novo, né, que vocês sabem que depois da chamada Revolução de 30, o país viveu a possibilidade de viver num regime democrático. A primeira Constituição democrática do país foi a Constituição de 1934, mas que mal funcionou, porque em 1937, né, o presidente, então, que era o Getúlio Vargas, apoiado pelas Forças Armadas, deu um golpe de Estado e implantou o chamado Estado Novo, né? Foi até 1946, até 45. Mas vejam que no regime de 46 a 64, nós tivemos vários momentos de instabilidade, tentativas de golpe de Estado, etc., até que finalmente em 64 nós tivemos um golpe que implantou um regime autoritário durante 20 anos, né? Na verdade, nós estamos vivendo, depois dessa experiência autoritária, o período mais longo de democracia, né, na nossa história, mas que, por as razões que eu estou indicando, vive uma crise profunda neste momento. Não estou dizendo que nós estamos fora da democracia, mas estamos vivendo já uma situação de instabilidade profunda, né? Mas em relação à questão, bom, não é propriamente uma novidade o que acontece na história do nosso país, o que está acontecendo hoje, né? Mas sim, eu respondo, é verdade. O Brasil nunca foi muito bom no quesito estabilidade democrática. Aliás, não só o Brasil, mas os países da América Latina de modo geral. E não só a América Latina, mas quase todo mundo, exceto uma região muito especial. Os países situados na região do Atlântico Norte. Digo, a Europa Ocidental, e ainda assim nem toda ela, né? E a América do Norte. Pois bem, este é o segundo ponto que eu quero assinalar. Pela primeira vez em muitas e muitas décadas, em alguns casos em muito tempo, muito mais tempo, esta região do mundo, a região do Atlântico Norte, dos países do Atlântico Norte, que os cientistas políticos se acostumaram a qualificar como uma região de democracias estáveis e longamente consolidadas, pela primeira vez em muito tempo, partidos e correntes políticas abertamente autoritárias conseguem se deslocar para o centro da cena política, atraindo grande apoio popular e elegendo fortes bancadas parlamentares, quando não alçando seus líderes para o leme do Estado, como aconteceu em 2016 nos Estados Unidos, como aconteceu na Itália, né? Aconteceu na Inglaterra,
Vejam não só a gravidade, mas o simbolismo disso que eu estou assinalando. Porque, afinal, que países são esses? Nós estamos falando de países que foram o berço da democracia moderna. Foram os países que, no último quartel do século XVIII, promoveram revoluções sociais que fizeram da democracia não apenas a ideia de uma forma de governo, não apenas um tipo de regime político, mas fizeram dela um projeto civilizatório. Isto é, governos eletivos e regidos por uma Constituição que consagrava os direitos humanos, ou, para usar a tríade da revolução que mais avançou essa ideia, né, sob a égide da tríade liberdade, igualdade e fraternidade. Em nome dessa ideia, desse projeto, regimes políticos foram se erguendo nessa região ao longo dos 2 séculos seguintes. E o projeto que esses regimes traziam junto, esse projeto civilizatório, tanto na forma quanto no conteúdo, se tornou modelo inspirador para todas as democracias no resto do mundo. Né? Então, nós não estamos falando de uma crise usual, uma crise mais comum, que é a crise das democracias em países situados fora dessa região. Mas estamos falando de crise de democracia no centro, né, no núcleo, no berço, né, da experiência democrática no mundo e que se desenvolveu nos 2 séculos seguintes. Né? Mas veja que coisa interessante. Coisa que alguns de vocês poderão talvez dizer que tenha sido mera coincidência, mas eu acho que não foi bem assim. A coisa interessante é a seguinte: essa região, que foi o berço da democracia, se tornou também, mais ou menos nessa mesma época, ou seja, ao longo do século XVIII, o berço do capitalismo moderno. Aliás, mais do que o berço, é a região que se tornou o centro dinâmico do capitalismo no mundo todo desde então. Digo, a democracia se tornou o foco de todo um projeto civilizatório, mais ou menos no mesmo período em que o capitalismo concluía um deslocamento fundamental do seu eixo dinâmico. Eu estou me referindo à essa época, do deslocamento do capitalismo europeu, que é a região do mundo que primeiro conheceu o capitalismo, né? A empresa capitalista, enfim, o capitalismo tal como nós o conhecemos hoje, né? O deslocamento do capitalismo europeu da região ao redor do Mediterrâneo, né? Você sabe que o primeiro centro dinâmico do capitalismo europeu se enraizou na região do Mediterrâneo, ao redor do Mediterrâneo. Região que, aliás, é o berço de toda a civilização ocidental, que é anterior ao capitalismo. Né? Mas quando o capitalismo moderno ele surge, ele emerge, o centro dinâmico dele emerge nessa região ao redor do Mediterrâneo. Mas o que nós vamos assistir no século XVIII? O deslocamento desse centro dinâmico do Mediterrâneo para a costa do Atlântico e depois para os países do Atlântico Norte, liderados inicialmente pela Inglaterra e pela França. Né? O berço da democracia como projeto civilizatório é também o berço do capitalismo moderno, tal como nós o conhecemos desde então. Certo? Desde mais ou menos o último quartel do século XVIII, esta é a região do capitalismo mais avançado no planeta. Ainda que nesse intervalo de 2 séculos tenha havido troca de guarda no que diz respeito ao país líder dessa região. Né? Mas essa região é a região
que se tornou desde então o centro dinâmico do capitalismo. O que eu quero dizer é que a mesma região que promoveu o nascimento da democracia e seu desenvolvimento mais estável foi também a região que promoveu o capitalismo moderno e que fez desenvolver o capitalismo mais dinâmico e mais avançado, que é o capitalismo que nós conhecemos hoje. Foi esta mesma região que mais tarde, no último quartel do século XIX, espalhou o capitalismo pelo planeta todo, através da experiência colonial, aquilo que na época se chamou de o imperialismo. E que, ao fazer isso, por conta de um efeito não premeditado, acabou levando para as elites dos países colonizados a ideia do Estado Nacional Soberano, isto é, o núcleo do poder político e institucional sobre o qual as próprias democracias originais haviam se erguido. Né? Vejam que dentro disso que eu estou chamando de democracia como projeto civilizatório, a Europa, sob este projeto, tinha constituído antes, tinha inventado antes uma forma de poder político, institucional, que é o Estado territorial, né? Aquilo que a gente chama de Estado-nação. Né? E quando esses países de capitalismo mais avançado, no último quartel do século XIX, ingressou na aventura imperialista, naquilo que os historiadores, né, os cientistas políticos chamaram de imperialismo, né, eles levaram consigo para as elites dos países colonizados a ideia do Estado Nacional soberano. Né? E o que foi isso aqui que eu estou chamando de imperialismo? Foi a primeira globalização que o capitalismo conheceu. A primeira globalização coincide com o período de expansão planetária do capitalismo, que se deu sob a égide dos estados dos países do Atlântico Norte. Né? Neste acontecimento, né, esses países eles disseminaram para o resto do mundo duas coisas que são absolutamente centrais para a nossa história aqui. Primeiro, disseminaram uma prática econômica e social, ou seja, o próprio capitalismo, algo que nós sabemos os europeus fizeram deliberadamente e do modo mais abjeto e violento sobre a massa dos povos colonizados. E segundo, a outra coisa que eles disseminaram foi justamente uma ideia, a ideia do projeto civilizatório, cujo cerne é a democracia, coisa que fizeram de modo não premeditado, ao incendiar as consciências, as mentes das elites políticas e intelectuais desses mesmos povos colonizados e apontar um horizonte de sentido para a sua existência futura como povos independentes. Né? Essa primeira globalização ela levou o capitalismo e levou também uma ideia. Né? Uma eles levaram de modo premeditado, né? como um programa de dominação, né? E a outra de modo não premeditado, não deliberado, que foi a ideia. Né? Então, voltemos agora para os países do Atlântico Norte e suas democracias. Eu sugeri antes que, mais ou menos na mesma época, e talvez não por coincidência, ali nasceram a democracia e o capitalismo modernos, e ali ambos atingiram seu máximo desenvolvimento no decorrer dos 2 séculos seguintes. De um modo extremamente peculiar, de um jeito talvez não repetível em nenhum outro tempo e lugar, capitalismo e democracia se entrelaçaram
um ao outro e constituíram naquela região uma forma de vida ou um modo de vida, né? Esse que nós conhecemos hoje. E se entrelaçaram de tal modo que o destino de um parecia incidir sobre o destino do outro, né? O destino do capitalismo e o destino da democracia. Se não, vejamos um pouco retrospectivamente. Em que outro momento histórico, além deste que nós estamos vivendo, as democracias dessa região sofreram um abalo sísmico, um abalo político fundamental, que quase fizeram essas democracias, que quase fez essas democracias perecer. O outro grande momento em que isso aconteceu foi a crise financeira do capitalismo no final dos anos 1920, que trouxe ao mundo a experiência do fascismo. Fascismo que colocou em xeque, e também através de um movimento de baixo para cima, né? Um movimento com apelo popular, colocou em xeque as democracias daquela região. Como nós sabemos, esse foi um momento não só crítico, mas decisivo para o projeto civilizatório que aquela região havia abraçado um século e meio antes, né? A crise de 29, a crise financeira de 29, ela causa não só um abalo econômico, né? Ela causa um abalo político que traz o fascismo. E o fascismo representou a emergência e a ascensão do fascismo, representou a primeira crise que essa região, que as democracias dessa região viveu, né? E foi um momento decisivo. Digo decisivo porque no momento em que o fascismo, que é uma corrente autoritária, letal à democracia, angariou apoio popular e chegou ao poder com a sanção do povo, não havia mais possibilidade de conciliação, né? Das duas, uma. Ou a democracia prevalecia, ou prevalecia o seu contrário, na forma do fascismo. Não por acaso, a contenda acabou sendo resolvida pelas vias de fato, por uma guerra espantosamente mortífera, mais mortífera que a humanidade conheceu. E como vocês também sabem, como resultado desse embate, o capitalismo e a democracia nessa região acabaram renegociando seus termos de convivência, né? Os líderes desses países e os povos que viveram aquela experiência amarga chegaram à conclusão de que o projeto civilizatório original deveria ser repensado de modo a melhor equilibrar a tríade mágica, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E o que eles fizeram na prática foi trazer para o caldeirão da democracia, certos elementos do movimento político e de ideias que, no período anterior, havia alçado ao primeiro plano a ideia de solidariedade social. Digo, o socialismo. O socialismo nas suas mais diferentes vertentes, né? Um movimento que décadas antes, em países das regiões mais ao leste, justamente de capitalismo menos desenvolvido, havia se transformado em um conjunto de potências estatais liderado pelo antigo Império Russo, ou seja, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mais tarde, seguido por um outro império antigo, o Império Milenar, transformado, o Império Chinês, né, transformado na República Popular da China. Veja então que coisa interessante. No mesmo momento, e talvez, de novo, não por coincidência, no momento em que as democracias do Atlântico Norte assimilavam em um seu projeto civilizatório uma dose nada desprezível da ideia do socialismo, neste mesmo momento, o Atlântico Norte, enquanto centro do poder mundial,
passou a sofrer uma forte concorrência não tanto econômica, como depois a gente veio a saber, mas concorrência propriamente política, de países de uma outra região, países que tinham como seu projeto uma promessa para todos os povos do mundo, inclusive os da região atlântica, né, de levar o projeto civilizatório nascido no final do século XVIII até as suas últimas consequências, ou seja, o próprio socialismo. Mas não um socialismo pela metade, mas um socialismo por inteiro. Justamente essa concorrência que emergiu no pós-guerra, essa forte concorrência que emergiu no pós-guerra, aos países de democracia e capitalismo mais avançados, que deu origem ao período que se costuma chamar de Guerra Fria. Há muitas complicações na história desse período, coisa que obviamente, eu não vou conseguir destrinchar aqui. Vamos dar um pulo e voltar para os dias de hoje, o período que nós estamos vivendo. O que é que mais caracteriza a crise das democracias contemporâneas? Como eu havia indicado no início, não é a crise da democracia de países como o Brasil, ou dos países latino-americanos, ou dos países da Europa Oriental, porque esses têm uma história conhecida de democracias instáveis, ditas não consolidadas. O que é realmente peculiar na crise que nós estamos vivendo hoje é a instabilidade das democracias dos países ditos de democracias consolidadas, os países do berço da democracia e do pleno desenvolvimento do capitalismo. E é por isso que é neles que eu quero me concentrar para ir a caminho da conclusão dessa minha palestra. E a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: afinal, o que aconteceu nesses países que os levou a essa situação tão delicada e tão precária, que, aliás, simbolizada recentemente pela tentativa de assalto ao Capitólio, ao Congresso norte-americano, coisa que aconteceu agora, recentemente, né? Que levou esses países a essa situação tão inusitada? Eu vou ser telegráfico, para não tomar muito tempo aqui. Eu penso que só agora, apenas nos últimos anos, essa região está sentindo com toda a força os efeitos perversos de duas transformações de enorme alcance geográfico e histórico, e que nós estamos ainda vivendo. A primeira transformação é política, justamente o fim da Guerra Fria. E a segunda transformação, ela é econômica e social. Aquilo que os analistas econômicos e políticos estão chamando de a globalização. Vamos então à primeira transformação. Pode parecer estranho dizer que o fim da Guerra Fria tinha terminado por causar um efeito perverso, extremamente danoso às democracias do Atlântico Norte. Porque não foram justamente os países democráticos e capitalistas do Norte que venceram a parada, que venceram a Guerra Fria? Pois bem, o fim da Guerra Fria trouxe um abalo decisivo nessa repactuação da tríade liberdade, igualdade e fraternidade, essa repactuação do projeto civilizatório que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial com a derrota do fascismo. E o fim da Guerra Fria, por ironia da história, ela trouxe um abalo justamente no componente socialista, né? Nesse componente que trazia a ideia de solidariedade social para aquelas democracias. E que produziu abalo não tanto pela
derrota dos Estados comunistas. De resto, países que a gente sabe que eram países autoritários. Não tanto pela derrota dos Estados comunistas, ou seja, dos Estados regidos por regimes de partido único, autoritários e tal, mas pela enorme desmoralização que esse evento produziu no cerne da ideia de solidariedade social, né? Algo, diga-se de passagem, que já estava em marcha com as correntes, com a ascensão das correntes lideranças ditas neoliberais na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas que acabou se consolidando com a arrasadora desmoralização que veio na esteira da autodissolução do bloco de Estados comunistas no leste europeu. Veja, a gente sabe que desde há muito, havia correntes do socialismo ocidental que, desde o início, eram críticos dos regimes de partido único dos Estados comunistas. Mas a derrota, né, da experiência socialista nesses países não foi uma derrota apenas das correntes comunistas, foi uma derrota da ideia de socialismo e, portanto, da ideia de solidariedade social que o socialismo representava. Porém, quase tão desmoralizador quanto isso foi mais ou menos concomitante a adesão da potência comunista restante, que foi a China, a República Popular da China, a adesão às práticas capitalistas. E como nós viemos saber depois, foi uma adesão às práticas capitalistas mais selvagens, né? O regime comunista chinês, desde final da década de 70, resolveu dar um giro, né, no seu projeto, né, e embarcar pouco a pouco no mundo capitalista. E é óbvio que isso causou também uma desmoralização tremenda à ideia de solidariedade social. E isso teve um efeito no sentido de produzir, de novo, uma repactuação do projeto democrático, do projeto civilizatório dos países da região do Atlântico Norte, mas dessa vez na direção de um distanciamento progressivo, né, do componente socialista que eles tinham embutido depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos agora, então, à segunda transformação. O que significou o advento da globalização? Eu não quero entrar em todos os meandros desse fenômeno, né? O que me interessa aqui é realçar o seguinte. A rigor, se nós seguimos a historinha que eu resumi antes, o que se chama de globalização hoje se trata, na verdade, de uma segunda globalização do capitalismo. Com a diferença seguinte: a primeira globalização, ela trouxe a expansão planetária do capitalismo, dos países mais avançados, da região do Atlântico Norte, sem que o centro dinâmico do próprio capitalismo saísse da sua região de origem. A primeira globalização ela se deu através de uma atividade combinada, entrelaçada, dos estados nacionais dos países dessa região com os seus respectivos capitalismos. Foi isso que significou o imperialismo, né? A segunda globalização, que é a globalização contemporânea, se deu de outra forma. Ela se deu através de uma descombinação, de um desacoplamento do poder político dos estados territoriais dessa região e o poder econômico do capital. Ou seja, desta vez, a globalização se deu, e ainda está se dando, porque é um fenômeno em curso, né, com um deslocamento inédito do centro dinâmico do capitalismo moderno
para fora da sua região no Atlântico Norte. Isto é, pela primeira vez, depois de 2 séculos de convivência ininterrupta de capitalismo dinâmico e democracia avançada, o Atlântico Norte está perdendo seu papel de ponta do capitalismo. Não, veja bem, não é a primeira vez que o capitalismo está fazendo esse deslocamento do seu centro dinâmico, né? Eu me referi a um primeiro deslocamento que se deu lá no século XVI, quando o capitalismo começa a sair, a se deslocar da região do Mediterrâneo, como centro dinâmico, para a região do Atlântico, e depois se firmar no Atlântico Norte. O que nós estamos assistindo hoje, coisa que não aconteceu na primeira globalização, é que nessa segunda globalização nós estamos aparentemente testemunhando um novo deslocamento fundamental do centro dinâmico do capitalismo, mas dessa vez atingindo essa região do Atlântico Norte. Justamente esse fenômeno em curso é o que, ao meu ver, está produzindo esse profundo abalo nas democracias dessa região, né? E não é por coincidência que o debate da crise remete sempre a esse problema de um certo esvaziamento do dinamismo do capitalismo dessas regiões, dos países dessa região, né? Em favor de uma outra região que está emergindo como um novo centro dinâmico. Só que isso não está abalando só o capitalismo dessa região, mas todo o projeto civilizatório que emergiu no final do século XVIII, que combinou democracia com capitalismo. E eu digo democracia não apenas enquanto uma certa forma de governo, uma certa forma de eleger e constituir governantes, mas na democracia enquanto aquele projeto civilizatório que eu estou mencionando para vocês. E que durante 2 séculos, né, pelo menos esses 2 últimos séculos, ele tratou de fazer conviver, ainda que frequentemente às turras, né, um capitalismo com um capitalismo igualmente dinâmico. Mas é justamente isso que parece que está desaparecendo com a globalização contemporânea. E vejam a ironia da história. A globalização está deslocando o centro dinâmico do capitalismo exatamente para aquele milenar império do Extremo Oriente e suas áreas adjacentes, né, que, por caminhos estranhos, resolveu abandonar seu projeto comunista, socialista, e embarcar de corpo e alma no bonde do capitalismo. Então, é desse modo que eu, basicamente, gostaria de caracterizar a crise que nós estamos vivendo hoje. E a pergunta que eu deixo que está na cabeça de todo mundo conseguirão essas democracias e tantas outras democracias, como o Brasil, que tomam como exemplo o modelo que vem da experiência original no Atlântico Norte, conseguirão essas democracias sobreviver a esse deslocamento sem precedentes do capitalismo contemporâneo? Vale dizer, conseguirá o projeto civilizatório que elas representam persistir, apesar dessas transformações? É o que os próximos anos vão nos dizer. É isto. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Cícero, pela sua fala.
Não sei por que está dando esse eco, mas eu vou ler, então, algumas perguntinhas para você. Muitos agradecimentos, excelente. Então, aqui no início, enquanto você não chegava, eu pedi para o pessoal escrever de onde vinha. Tem gente de Niterói, de Foz do Iguaçu, do Pará, São José do Rio Preto, Tatuí, enfim, uma série de... Tem gente do país todo aqui, parece. Então, começo aqui com as perguntas. O Celso pergunta... minha pergunta se relaciona à difusão de informações. Nessas últimas eleições, as estratégias fizeram uso de informações falsas massificadamente. Aqueles que não têm informação, ao serem bombardeados, não encontram ferramentas para se defender. Os ataques à educação não seriam, então, uma estratégia para o fortalecimento desses regimes totalitários? Você quer que eu leia outras perguntas ou vamos lendo aos poucos? Vera, se você quiser, pode fazer mais algumas perguntas? Tá. Umas 3 ou 4? Tá legal. Depois, se tiver uma rodada, eu faço. Tá. A Camila pergunta se tem alguma bibliografia. Problemas no áudio. O Celso diz, muito interessante o que você está falando, assim conseguimos entender por que as pessoas ficam repetindo essa cantilena absurda de que precisamos livrar o Brasil do comunismo. E o mesmo Celso diz que está se lembrando do livro do Gessé de Souza, A Elite do Atraso. E vários agradecimentos e obrigadas. Acho que a gente pode... Vocês vão escrevendo as perguntas, tá? No chat, pessoal. Ok. Eu vou comentando, se depois tiver algumas perguntas a mais, a gente vai conversando. Celso pergunta sobre a difusão de informações falsas, né? Veja que quando a gente fala de deslocamento do centro dinâmico do capitalismo, a gente não está só se referindo a uma transformação espacial, né? Mas também essa transformação espacial só está sendo possível também porque o capitalismo está transformando seu modo de ser, né? Que já vinha acontecendo antes do fenômeno da globalização ter sido percebido, ter recebido este nome, né? E que tem a ver, por exemplo, com a revolução tecnológica, não só a revolução no modo de produzir mercadorias, né? Mas a revolução tecnológica que tem a informação como um dos seus eixos, né? Embora é verdade que o problema da informação falsa esteja relacionada com... tem alguma relação com a educação, eu acredito que esse problema é um problema até mais amplo, né? Porque o modo de comunicação entre as pessoas, mesmo entre as pessoas instruídas, né? Mesmo entre as pessoas que tiveram a possibilidade de receber educação qualificada, superior e assim por diante. Quem é que, em algum momento, não foi enganado por uma informação falsa nas redes sociais, né? É verdade que a educação ajuda você, muitas vezes, a desconfiar de uma informação, mas é muito fácil, atualmente, você difundir uma informação falsa, mesmo para pessoas instruídas, né? A revolução tecnológica da informação, ela produz isso e nós ainda não encontramos maneiras de lidar com isso, para fazer com que informações fidedignas
prevaleçam, né? Mesmo que uma informação falsa possa ser desmascarada em algum momento, o efeito nocivo que ela produz enquanto ela se difunde já é algo que produz prejuízos profundos ao funcionamento de regimes democráticos, né? Por quê? Porque as interações também se tornaram mais rápidas, né? Na medida em que os cidadãos foram sendo conectados por essas tecnologias de informação, né? Quanto mais rápida a comunicação, mais rápida também é a interação social e, portanto, os efeitos que essa interação produz nas relações sociais. E muitas vezes esses efeitos podem ser nocivos antes mesmo que elas se tornem, que a falsidade delas se torne de conhecimento comum, né? Então, me parece que isso é um problema muito, muito sério, né? E não é à toa que as distopias que a gente encontra na literatura, no mundo da literatura, né, as distopias, disso que você chamou de regimes totalitários. Veja bem, eu não toda a minha palestra aqui não foi para dizer que nós já estamos sobre regimes autoritários e totalitários, para usar o termo que você usou. Nós estamos numa crise, né? Em alguns países caminhando já para o autoritarismo, decididamente caminhando, né? Mas mesmo sob democracia, né? Exatamente porque as democracias, como seria natural, empregam essas novas tecnologias para aperfeiçoar o funcionamento do regime, né? Do regime político. Essas mesmas tecnologias que são usadas para aperfeiçoar, elas, ao mesmo tempo, elas podem produzir estragos consideráveis, né? Porque é da natureza de toda a tecnologia essa dupla face, né? Tanto ela pode promover o progresso das sociedades, quanto pode promover o regresso, a regressão, tanto do ponto de vista social, quanto econômico e político também. É isso que eu tenho a dizer para você, Celso, a respeito da questão que você falou. Quanto à questão da Camila, a bibliografia sobre crise das democracias e do capitalismo é muito grande, né? Eu vou só mencionar pouquíssimos títulos, mas só para você ter uma ideia, né? Sobre a crise dos regimes políticos democráticos, saiu recentemente um livro de um cientista político de origem polonesa, mas naturalizado americano, uma das principais expressões da ciência política contemporânea, que se chama Adam Przeworski. Eu vou escrever aqui no chat. Adam, ele tem um nome meio esquisito, porque é polonês, tá? Chama Crises da Democracia. Saiu pela editora Zahar, no ano passado, em 2020. Né? Sobre capitalismo e a crise e crise do capitalismo, aliás, é uma discussão muito interessante, porque a palavra capitalismo andou fora de moda nos anos recentes, né? Mas, na verdade, ela andou fora de moda especialmente a partir do final dos anos 80 até o crash de 2008, né? A crise, a grande crise financeira que levou o capitalismo no mundo todo. Aliás, crise que começou lá no Atlântico Norte, nos países do Atlântico Norte, aliás, no país líder do Atlântico Norte, que foi os Estados Unidos, que foi a crise de 2008. Né? A partir da crise de 2008, o capitalismo voltou, a palavra capitalismo voltou a circular e voltou a ser discutido de forma bastante densa
no mundo acadêmico, né? E tem um livro que saiu chama-se Capitalismo, vou escrever aqui, duas autoras, duas estudiosas importantes do capitalismo contemporâneo, que são a Nancy Fraser e eu não lembro o primeiro nome, Yeg, e o sobrenome dela, Yeg, é uma filósofa e cientista social alemã, que publicaram esse livro chamado Capitalismo, uma conversa na teoria crítica. Teoria crítica aqui faz referência a uma vertente do marxismo contemporâneo, que é a Escola de Frankfurt, né? Foi publicado pela editora Boitempo, tá? No ano passado, né? Um livro precioso, muito interessante, porque faz uma discussão conceitual sobre o capitalismo e discute também essa interseção da crise da democracia com o capitalismo, que não foi o objeto da nossa discussão aqui, né? Estão saindo vários títulos, né, que foram publicados originalmente em inglês ou em francês, e depois eu posso passar para você, se você quiser, Camila. Mas esses dois títulos eu gostei bastante, eu li no ano passado, coloquei na bibliografia dos meus cursos e acho que é uma discussão muito interessante. Mas a bibliografia é imensa, tá? O Celso está falando dessa volta também do uso de um bicho-papão, né, que era típico da época da Guerra Fria. Eu acredito que você está fazendo uma pergunta porque, de fato, durante a Guerra Fria, o comunismo era, digamos assim, uma espécie de fantasma que nutria o discurso das correntes autoritárias, não só de extrema-direita, mas correntes autoritárias conservadoras, que foi, por exemplo, por exemplo, mobilizou o golpe de 64, né? Mas, de fato, durante a Guerra Fria, existia, né, uma região do mundo, né, justamente as potências dos estados, as potências estatais, que é ao que eu me referi durante a palestra, existia uma potência política, um poder político que punha ameaça, que representava uma competição com os países democráticos e capitalistas do Atlântico Norte, né? Mas, justamente, a época que nós estamos vivendo, ela se inaugura, se é que a minha cronologia histórica faz sentido, a época que nós vivemos é a época que começa com o fim da Guerra Fria. Portanto, que a sombra a ameaça concreta, né, do comunismo deixou de existir, né? Mas para vocês verem como o discurso político ele não é movido apenas por fatos contemporâneos, mas pela imaginação, né? E pelas paixões, né? Muitas vezes as paixões não são movidas apenas por fatos concretos, né? O comunismo continua sendo uma espécie de fantasma, né? Como se dissesse assim, todos que contestam essas correntes, né, autoritárias, na verdade, querem trazer de volta o comunismo que foi derrotado na Guerra Fria e assim por diante, né? Então, eu acho que faz parte do repertório, especialmente dessas correntes mais autoritárias,
que muitos associam à experiência do fascismo, e que costumam chamar de neofascismo, né? Aliás, tem um livro muito interessante de um historiador italiano. Eu não tenho aqui de cabeça o título, mas depois eu posso passar para a Vera, a Vera pode depois passar para quem se interessar, de um historiador italiano que justamente tenta fazer uma comparação entre essa extrema-direita ascendente no mundo contemporâneo e a experiência anterior do fascismo, né? E ele tenta mostrar que não é uma simples repetição, né? Existe novidade nesse fenômeno contemporâneo, embora ele tenda a chamar essas correntes de neofascistas, né? Mas fazendo uma série de qualificações cujos detalhes eu não daria assunto para uma outra palestra, né? Mas é isso. Cícero, além do Pará, do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, tem a Júlia do Espírito Santo, a Marinalva de Serra Preta, Bahia, Denise, Barra Bonita, São Paulo, Val de Jacareí, e entraram várias outras perguntas. O Carlos Fernandes pergunta: na sua avaliação, a superação desta crise passa pelo aniquilamento do neoliberalismo? A Isabela pergunta, me parece que você associa cronologicamente e ideologicamente o capitalismo financeiro e o novo pacto democrático pós-Segunda Guerra. Nesse sentido, gostaria que você comentasse como compreende a natureza desses regimes democráticos, uma vez que, sob a perspectiva de uma linha marxista, a democracia só se realiza no capitalismo como um exercício da burguesia. Leio mais uma. Pode ler. A Elaine tem duas perguntas. Quais estratégias os países de capitalismo avançado do Atlântico Norte poderiam lançar para tentar barrar o avanço do capitalismo de Estado chinês? E a outra pergunta da Elaine é: e considerando a fragilidade das experiências democráticas e liberais dos países latino-americanos, seria possível pensar que o comunismo ou o socialismo não estariam de todo erradicados do nosso horizonte, como foram dos países do Atlântico Norte? Tem mais perguntas, mas acho que a gente... Quem fez essa última pergunta? Essa última pergunta é a Elaine. Ela fez duas perguntas. Uhum. Tem só mais uma, então posso... Eu estou vendo aqui no chat que a Júlia Freitas também fez uma... Isso, é. Depois eu leio. Tá bom. Olha só, eu fiz uma referência muito rápida ao termo neoliberalismo, né? Quando esse termo surgiu, né, no final, ele surgiu com a ascensão das lideranças dos partidos tradicionais da Inglaterra e dos Estados Unidos, no final da década de 70, no início da década de 80, quando uma ala, digamos assim, mais conservadora, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Conservador britânico, conseguiu vencer as alas mais antigas, né?
as lideranças mais antigas, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Conservador, e acabaram vencendo as eleições e mudando, pouco a pouco, o pacto, digamos assim, essa repactuação do projeto civilizatório da democracia no Atlântico Norte no final da Segunda Guerra, né? E o termo liberalismo foi usado nessa época como um termo de abuso, digamos assim, né? Como um termo com sentido pejorativo de batalha política. Mas depois, especialmente, justamente depois da crise de 2008, esse termo passou a ser amplamente aceito pelas correntes políticas e dentro dos círculos acadêmicos, né? Eu não desenvolvi muito aqui o que é o neoliberalismo, mas se eu pudesse dizer, remetendo à palestra que eu fiz, o neoliberalismo é a ordem política e social que emerge do fim da Guerra Fria, né? É uma ordem política e social que o fim da Guerra Fria produziu em termos de um consenso nas elites dos países do Atlântico Norte, né? Consenso que tinha dois pilares. Primeiro, que o jogo da política tinha que ser o jogo da democracia, né, no mundo todo. E não é à toa que o final da Guerra Fria assistiu a uma expansão dos regimes democráticos em todo o mundo, né? E, ao mesmo tempo, tinha como outro consenso um capitalismo desatrelado da ideia de solidariedade social, que foi o capitalismo que norteou, né, os países do Atlântico Norte desde o final da Segunda Guerra, né? Então, se vocês quiserem, nós podemos chamar o período, né, esse período de mais ou menos 4 décadas que nós vivemos, de período onde prevaleceu a ordem neoliberal, né? Essa repactuação, né, de democracia e capitalismo que aconteceu depois com o fim da Guerra Fria, né? E sim, nós podemos dizer, é possível interpretar que a crise simultânea de democracia e capitalismo que nós estamos vivendo hoje é uma crise da ordem neoliberal. É possível interpretar deste modo, né? Aliás, a Nancy Fraser, que é uma das autoras do livro que eu citei, ela interpreta deste modo a crise do capitalismo e da democracia contemporânea, como uma crise da ordem neoliberal, né? Uma crise uma ordem que, gostemos ou não, ela produziu uma certa estabilidade daquela região e das regiões sob influência dela durante algumas décadas, né? Mas que foi abalada com o crash de 2008, né? Só que, ao contrário da crise de 1929, né, veja bem, a crise de 1929 também produziu um abalo no convívio de democracia e capitalismo nos países do Atlântico Norte, né? Só que aquela crise levou, pouco tempo depois, tanto a ascensão do fascismo, quanto a uma reimaginação da relação entre o capitalismo e a democracia com a emergência da ideia do welfare state na Europa e, a começar, com as reformas que o capitalismo americano, antes mesmo que os Estados europeus tivessem feito, com a reforma que o capitalismo americano vai sofrer 3 anos depois do crash de 1929.
né, com a ascensão de uma ala do Partido Democrata que queria fazer uma reforma do capitalismo americano, não só americano, no capitalismo mundial, porque os Estados Unidos já era o país líder do capitalismo ocidental, né? Então, a crise de 29 produziu em pouco tempo tanto fascismo quanto um projeto de reforma do capitalismo. O que nós estamos assistindo a partir de 2008 é uma coisa diferente. Nós tivemos uma crise do capitalismo profunda, uma crise financeira, que abalou o capitalismo liderado pelos países do Atlântico Norte, né? Só que uma crise que embora tenha gerado a ascensão de correntes de extrema-direita, não gerou um movimento de reforma do capitalismo, como aconteceu em 1929. Né? Vocês lembram que em 2008, as lideranças políticas e econômicas dos países do capitalismo do Atlântico Norte resolveram resgatar a crise, salvando os bancos, salvando... até porque, se não tivessem feito isso, ia acontecer uma crise bancária tremenda, como aconteceu em 1929. Para evitar uma crise sistêmica, como aconteceu em 1929, as lideranças dos estados, né, dos países do Atlântico Norte resolveram se combinar e resgatar, né, as instituições bancárias que haviam quebrado, né, naquela crise. Só que ao resgatar financeiramente as instituições que provocaram a crise, eles acabaram resgatando também a própria ordem neoliberal. E a ordem neoliberal teve uma sobrevida, né? Nós não sabemos se ela vai continuar tendo uma sobrevida, mas na esteira dessa sobrevida, nós assistimos à ascensão de correntes de extrema-direita que passaram a ser muito bem votados, né, nas eleições desses países, ganhando bancadas parlamentares expressivas e até mesmo chegando ao governo dos países, como aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos, né? Portanto, de fato, há uma relação, não estou dizendo que existe uma relação perfeitamente unívoca, né? Porque a ascensão da extrema-direita traz outros elementos da crise social que não tenha só a ver com a ordem neoliberal, mas sim, a ordem neoliberal tem a ver com isso, né? E, aliás, a insistência do establishment econômico e político dos países do Atlântico Norte em prosseguir com o programa neoliberal depois do crash de 2008, né, tem algo a ver com a ascensão dessa extrema-direita, porque essa extrema-direita, justamente, ecoa, né, a insatisfação das classes populares e mesmo das classes médias com a ordem prevalecente nas últimas décadas, né? Então, sim, tem algo a ver, embora não seja necessariamente de uma identidade, né? Existem coisas mais complicadas também que devem ser consideradas. A Isabela faz uma referência entre o problema do pacto do pós-Segunda Guerra, né, entre democracia e capitalismo, né? Eu não estou dizendo, na minha palestra, eu não quero dizer que o berço da democracia, que também foi o berço do capitalismo moderno, que a relação entre democracia e capitalismo sempre foi tranquila. Não, pelo contrário, sempre foi uma relação tensa, contraditória, né? Especialmente quando as experiências democráticas do pós-guerra começaram a assimilar na sua estrutura, né,
a ideia de solidariedade social, né? Porque a ideia de solidariedade social leva a políticas mais igualitárias, né? Leva a três coisas que foram características do capitalismo do pós-Segunda Guerra. Sindicatos fortes, quatro coisas, na verdade. Sindicatos fortes, impostos elevados, impostos que incidiam especialmente nos grupos sociais de renda mais elevada, né? Terceiro, um forte investimento na educação, né? E quarto, fortes investimentos estatais, tanto na economia quanto na rede de proteção social desses países, né? E é óbvio que esses quatro elementos sempre estiveram em tensão com as tendências desigualitárias que o capitalismo também, que o capitalismo produz, né? Nunca foi um convívio político. Na verdade, essa reformatação daquilo que eu chamei de projeto civilizatório só foi possível por conta de uma decisão política, né? Tanto do conjunto dos cidadãos, quanto das próprias elites que, por conta da experiência do fascismo na década de 30, resolveram aceitar essa introdução de um elemento de solidariedade social na relação entre democracia e capitalismo. Coisa que foi se desmanchando, né, a partir da década de 80 e que deu origem a isso que nós estamos chamando aqui de ordem neoliberal. Então, o convívio não é tranquilo, né? Agora, isso não significa que ela seja historicamente impossível. Ela foi possível, né? Resta perguntar se hoje, com as características do capitalismo que nós temos hoje, se essa convivência ainda é possível. É o que as lutas políticas e sociais que estão acontecendo e que virão acontecer nos próximos anos vão decidir concretamente, né? A Elaine pergunta sobre maneiras que os países do Atlântico Norte têm para deter o avanço do capitalismo chinês, né? Olha só, o que a gente está assistindo hoje é que a maneira pelo qual, se a gente olhar a conduta do país líder, né, do país líder da região do Atlântico Norte, né, que também foi, até há pouco tempo, o país de capitalismo mais próspero, né? O meio que ele está utilizando atualmente é menos do ponto de vista econômico, né, mas do ponto de vista político, né? Porque o capitalismo ele não é um regime social que existe só nas fronteiras de um país. O capitalismo é um regime social que existe além fronteiras, né? Ele é um regime econômico-social que funciona internacionalmente, né? Só que ele é politicamente dirigido pelos países mais potentes, né? que tem poder político mais forte, né? E, justamente, essa região do Atlântico Norte produziu a potência estatal mais poderosa do planeta, né? E é nessa condição, e também na condição de ser o país que emite a moeda que é de curso universal, e, portanto, que é a moeda pelo qual as relações econômico-sociais se dão através dela, né? É justamente através desses dois meios, o poder político e o fato dele deter a moeda de curso universal, que essa região procura
deter o avanço do capitalismo chinês. Mas é um recurso limitado, porque, de fato, ainda que os capitais tenham origem histórica nessa região do Atlântico Norte, exatamente porque o capitalismo não tem fronteira, esses capitais eles tendem a se deslocar para as regiões onde o capitalismo é mais dinâmico, né? E é por conta disso que está havendo desemprego agudo nos países do Atlântico Norte, é por conta disso que os sistemas de proteção social estão sendo tão fortemente afetados, né, nesses países, né? Por quê? Porque, de uma certa maneira, os capitais, ao se deslocarem, ela produz um efeito de empobrecimento, né? De perda da prosperidade, que não é só econômica, mas é prosperidade social também. E é por isso que as classes populares desses países têm se manifestado de forma tão questionadora nos últimos anos, né? E que que essas correntes de extrema direita estão conseguindo, né, ou têm conseguido canalizar para um discurso de tonalidade fascista, né? Mas é mais ou menos assim que eu vejo, né? A Elaine pergunta sobre a fragilidade dos países latino-americanos. Sim, né? Se isso está acontecendo de uma forma tão aguda nos países mais avançados do capitalismo ocidental, isso acontece de forma ainda mais ameaçadora, mais desestabilizadora nos países nos países mais da periferia da região, que se situam na periferia desse capitalismo mais avançado, né? E também a questão toda é saber se esses países até conseguirão vencer o desafio de preservar os regimes democráticos, ainda que a gente saiba que, ao contrário dos países do Atlântico Norte, nós vivemos numa região que tem uma história de instabilidade, né? E tem uma história de cumplicidade. Vejam que é uma situação delicada. Tem uma história de cumplicidade das Forças Armadas com projetos autoritários, conservadores e autoritários, né? Ao contrário do que acontece nas democracias dos países do Atlântico Norte, que criaram uma tradição longa de regimes de controle civil das suas Forças Armadas, né? Regimes como a gente chama republicanos, porque foram regimes onde o poder civil historicamente prevaleceu sobre o poder militar. Não é o caso da história dos países latino-americanos, que tem justamente tem tem um passado em que as Forças Armadas prevaleceram sobre o poder civil, né? Resta saber se isso não vai acontecer de novo, porque afinal de contas também nós temos uma história de regimes autoritários em que, quando o poder militar prevaleceu sobre o poder civil, isso não se deu a um custo de um desgaste muito grande das instituições militares, que afinal, depois de terem governado esses países, saíram, né, foram retirados, né, do poder, foram deslocados do poder estatal, sofrendo um desprestígio muito, muito grande, né? Mas
como a gente está vendo na experiência brasileira, há uma história ainda não resolvida, né? E que também os próximos anos vão dizer para onde iremos. Né? A Júlia tem uma questão aqui no chat. Tem uma pergunta, mas talvez fuja do tema central da discussão. Ao que tudo indica, estamos. Alô? Oi? Ah, não, estou lendo aqui a pergunta no chat. Está ótimo, Cícero. Sim. Ao que tudo indica, estamos caminhando para a ocorrência, de fato, de um golpe em 2022. Nossa democracia está definhando dia após dia. E, aparentemente, isso está acontecendo de forma pacífica. O que esperar dos anos que seguem, considerando o cenário político brasileiro atual? Olha, a essa pergunta eu vou ser bastante franco com você, Júlia. Eu vejo que nós estamos mergulhados nesse exato momento numa profunda neblina, né? Uma neblina muito espessa, onde a gente tem muita dificuldade de enxergar a poucos palmos na nossa frente, né? Uma situação eu diria, de alta volatilidade, digamos assim, né? Onde é muito difícil dizer o que pode acontecer, né? Pelo que eu estou vendo da experiência dos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, apesar de nossas democracias, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, estarem enfrentando uma crise seríssima, profunda, né? Ainda há vamos chamar assim, uma resistência democrática muito forte, né? Por conta da nossa experiência de democracia, né? Que deitou raízes, né? Tanto nas instituições quanto nas crenças, digamos assim, né? É óbvio que é muito difícil dizer o que pode acontecer, né? Mas o que nos resta fazer, se não estarmos alertas e fortalecer com aquilo que nós pudermos fazer, fortalecer as instituições e as lutas que buscam preservar a nossa democracia, né? É uma situação altamente instável, né? Tem esse agravante, né, que não acontece nos Estados Unidos, que é, que é essa cumplicidade das Forças Armadas com projetos autoritários, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos instituições, movimentos, lutas, iniciativas como essa que nós estamos tendo hoje, né? Como essa que tem acontecido todo ano, né? É todo semestre, né, Vera? Né? Iniciativas que são como essas, mas que estão outras em todos os lugares do país, né? Que a gente tem que fortalecer, né? E prestar atenção, ficar muito atento, né? Para que as eleições aconteçam no ano que vem, para que o resultado das eleições sejam respeitados, qualquer que seja o resultado, né? E que antes mesmo disso acontecer, a gente ir fortalecendo uma rede de luta, né? Para preservar a nossa experiência democrática, que dura, que é a mais longa, não podemos esquecer, a mais longa da nossa história, e que a gente espera que continue, né? É só isso que eu consigo dizer como resposta à sua questão. Então, a Júlia agradece, o Heitor diz que a tarefa é difícil. O Cícero, não tem nenhuma pergunta, eu vou perguntar especificamente sobre o Brasil, você teria alguma sugestão de leitura? Nessa questão, obviamente. Olha, eu quero sugerir uma mais recente, né? Que deixa eu ver se eu tenho aqui, Vera.
É um livrinho que não é uma elaboração teórica de Fôlego, mas é um livrinho que faz um balanço muito detalhado das eleições de 2018, né? De um cientista político chamado Jairo Nicolau. Eu não lembro a editora. É um livro que foi lançado no final de 2020. Procurem Jairo Nicolau, as eleições de 2018. Ele faz um balanço muito interessante sobre o que significou aquela eleição, o que ela alterou do padrão das eleições democráticas que acontecem no país desde 1989. Né? O que ela significou, as mudanças profundas que ela trouxe e que lições a gente pode extrair daquela eleição. É importantíssimo. Né? Eu acho muito importante. Se a gente acha que 2022 vai ser um ano decisivo para o futuro da democracia, é importante estudar, mesmo aqueles que têm um interesse apenas leigo no assunto, é importante, é uma atividade política cognitiva muito importante entender aquela eleição. E o Jairo Nicolau escreveu um livrinho precioso que nos dá muitos elementos para reflexão disso. Né? Vale também estudar um livrinho de dois autores. Um é um jornalista político e outro é um estudioso do direito constitucional, que estuda especialmente esse órgão da nossa Constituição, da nossa República, que a partir dos anos 90 passou a ocupar um lugar central no funcionamento da democracia, que é o Supremo Tribunal Federal. E esses dois autores fizeram um estudo muito interessante sobre as mudanças que esse poder constitucional sofreu depois da nossa Constituição de 1988, né? E o ativismo que ele passou a ter a partir da década de 1990, né? Que o livro chama-se Os 11 do Supremo. Os 11, chama Os 11. É um estudo muito interessante, não só jornalístico, mas acadêmico, né? Dessa instituição. Vale também estudar o período dos últimos 12 anos da nossa democracia, porque a nossa democracia ela teve um período estável de cerca de 20 anos, né? Em que dois partidos estiveram no centro da competição política, né? Um bloco liderado pelo PSDB e o outro bloco liderado pelo PT. E justamente um dos sinais da estabilidade que nós tivemos foi a alternância. Né? Pela primeira vez na história das democracias, houve alternância pacífica de governos. Né? Agora, muitos estudos se concentram no período em que o PT foi governo, que, afinal de contas, a crise da nossa democracia começa com, se vocês quiserem uma data que inaugura a nossa crise, foi o do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Né? E há toda uma discussão sobre esse período dos governos do PT. Né? Eu aconselho especialmente o livro do meu colega André Singer, né, que chama-se O Lulismo em Crise, né, que ele publicou, se não me engano, em 2018, né, que é um estudo muito interessante sobre esse período que, afinal de contas, foi o período de auge da nossa democracia, ao mesmo tempo que marcou
a crise, né? Eu aconselho muito também estudos nesse sentido. De cabeça aqui eu estou sugerindo esses 3 títulos, mas existem outros, Vera. Se puder, Maravilha. depois eu posso te mandar. Sim. A gente, eu, como você sabe, estou torcendo para o dia que você tenha tempo, para a época que você tenha tempo de dar um curso, porque eu também vou fazer esse curso. Ah, legal, ótimo. Vai ser um prazer, viu, Vera? Então estamos aguardando aí quando você precisa ter tempo. Vera, o Carlos Fernandes está dizendo aqui, né? Isso, Você está quer ler? perguntando. Eu leio. O que você pode falar sobre o livro Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Giblat? Tem uma avaliação? E eu também citaria que duas pessoas citaram aqui o Gessé de Souza, que me parece que é um sociólogo que mora na Alemanha, é isso mesmo? Então, talvez você queira comentar alguma coisa. Não, eu acho também, os livros do Gessé também, acho interessante, principalmente pelo olhar sociológico, digamos assim, né? Eu coloquei aqui, a minha palestra foi muito pelo olhar da teoria política, mas o olhar sociológico também é muito importante, os textos do Gessé, vale a pena, eles são, geralmente, tem um teor bastante polêmico, né? Ele tem aquela verve, né? Polêmica, né? Mas são textos interessantes. Sim, essa dupla, que são professores da Harvard, né? Eles talvez tenham sido os primeiros a chamar a atenção da crise das democracias do Atlântico Norte. Evidentemente, eles estavam situados num ponto de observação bastante privilegiado, que são os Estados Unidos, né? E eles já vinham, esse livro é de 2016, né? Eles já vinham assinalando que as democracias no mundo todo, mas especialmente essas democracias que a gente entendiam como democracias longamente consolidadas, estavam sofrendo abalos muito, muito sérios, né? E é interessante no livro, não é um livro muito denso conceitualmente, mas é um livro que já punha, digamos assim, olha, quais são os sinais que a gente pode destacar que indicam que uma democracia, que um regime democrático está passando por um processo crítico, né? E eles se dedicam a falar disso, né? Por exemplo, eles falam, é um indício muito grande, especialmente na tradição dos países, das democracias mais antigas, que os candidatos que perdem a eleição reconheçam o candidato vencedor, né? Por quê? Porque o que quer dizer isso? Não é que é só o candidato que ao fazer isso, ele está pessoalmente, digamos assim, reconhecendo a autoridade do povo como a autoridade máxima da democracia. É que ele está dizendo assim, o povo, os cidadãos, os eleitores que votaram em mim, eu estou representando eles, dizendo, quem votou em mim, por favor, respeitem o resultado da eleição, né? Porque significa que você está confirmando que, mesmo havendo uma disputa acirrada, em que boa parte dos eleitores vão votar num candidato que não vai vencer a eleição, ainda assim, essa parcela da cidadania, né, vai continuar sustentando o regime democrático. Quando um candidato diz, não, essa eleição não valeu, essa eleição foi fraudada, não é só ele pessoalmente que está dizendo isso. Ele está dizendo para os eleitores que votaram nele não reconhecer a autoridade do resultado, né? E isso é muito grave, né? Mas isso é só um dos indicadores que eles colocam no livro. Eles colocam vários outros indicadores. E nesse sentido, também é um guia muito interessante, é um guia prático muito interessante, que não é de leitura só para os especialistas, é de leitura ampla. Eu aconselho também bastante este livro. Bem, Cícero, não temos mais nenhuma pergunta. Vocês têm certeza que vocês não têm mais nenhuma pergunta para a gente aproveitar aqui o conhecimento, as sugestões do Cícero? Pessoal, todo mundo agradecendo aqui. O Cícero, Vera, fantástico, muito bom. Diga.
Eu que eu quero agradecer, né, pela oportunidade, parabenizar vocês pela organização desse encontro USP-Escola. É muito importante para a USP, mas é também muito importante para a rede pública, né? Sem dúvida. E continua sendo um esteio muito importante para esse componente da democracia que eu assinalei aqui na nossa palestra. Eu acho que até vale a pena comentar, porque isso é uma questão que está ligada à política, esse projeto, né, Encontros Pscola, ele começou com apoio de um programa da CAPES, que se chamava Novos Talentos, mas que tinha como objetivo desenvolver projetos universidade-escola, desenvolver vínculos universidade e escola, né? Então, foi assim que começou em 2011, exatamente há 10 anos atrás. E esse programa desapareceu nessa... Bom, tem a crise econômica e a crise política, e o programa desaparece, apesar de ter sido... deixou frutos, né? Então, e que bom que vocês continuaram, apesar desse boicote. Exato. Apesar desse revés. Que eu espero que se reverta em breve. Também. Mas, de qualquer maneira, os professores da escola cresceram e fizeram a organização desse, né, com a participação dos professores da USP, professores da escola, do FABC, da Unesp, enfim, mas eu acho que essa colaboração é fundamental. Acho que fico muito feliz de estar aqui fazendo esse 20º encontro. Cícero, muito obrigada a todas, professores e professores. Agradeço também muitíssimo a presença de todos, a atenção de vocês. Espero que a gente possa se reencontrar numa outra oportunidade. Isso, reserva um tempinho, ou em julho ou em janeiro, num futuro não muito distante, estamos precisando dos analistas políticos para nos ajudar. Ok. Tá bom? Muito Tchau, obrigada. obrigado. Tchau, um abraço.